Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que prazer poder estar com você mais uma vez, hoje, mais uma semana que se foi, e nós podemos, pela graça de Jesus Cristo, estar juntos de novo aqui, podendo cultuar a Deus, podendo cantar louvores ao Senhor, podendo ouvir a voz de Deus através da sua bendita palavra, a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus pela tua vida e espero que nessa semana você tenha tido experiências profundas com o Senhor, né? Que o Senhor de fato esteja a cada dia se revelando na sua vida, em cada situação pelo qual você vivenciou. E hoje, nessa hora, a gente pode então louvar a Deus por tudo que Deus permitiu nas nossas vidas e pela maneira como Deus tem nos tratado no decorrer da semana. Eu quero convidar você então a gente orar ao nosso Deus e após a oração nós louvarmos ao Senhor com um grupo de louvor e depois pensarmos um pouco, meditarmos um pouco na sua santa e bendita palavra. Feche seus olhos aí se você puder, se não pode ficar assim mesmo. Vamos elevar o nosso coração, elevar as nossas vozes ao Senhor e orar nesse momento. Ó Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida e nós te agradecemos porque o Senhor é quem tem sustentado a nossa existência. Muito obrigado pela semana que passou, muito obrigado porque podemos estar juntos novamente, ó Deus, mesmo através da internet, ó Pai querido, mas podemos elevar o nosso coração ao Senhor, Pai, podemos ter um tempo de reflexão da Tua Palavra, podemos cantar louvores ao Teu nome, ó Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Criador. Tu és o Deus que está no comando, que está sentado sobre um alto e sublime trono e governa o mundo e as nossas vidas. E nada, Senhor Deus, do que tem acontecido na história está fora do alcance do Senhor, fora dos teus olhares e fora do teu controle. Obrigado, Senhor, por ser quem Tu és. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu não és um Deus da imaginação humana, Tu não és um Deus de conto de fadas ou de mitologias. Tu és o Deus verdadeiro e nós queremos, ó Deus, louvar a Ti e tão somente ao Senhor. Que o Senhor nesta hora edifique os nossos corações, que os nossos corações sejam tomados pela Tua presença e pela presença do Teu Espírito Santo e que as nossas mentes, ó Deus, as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos sejam todos, ó Deus amado, cuidados por Ti, ó Deus. Que o Senhor receba na Tua presença o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração e que este bendito, esse irmão, esta irmã que está nesta hora ouvindo esta mensagem, participando desse momento de culto, possa ser edificado por Ti, ó Deus. Assim, que o Senhor seja exaltado e glorificado e que as nossas vidas sejam edificadas pela Tua palavra e através do Teu Espírito Santo. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém, ó Pai. Vamos continuar na presença de Deus, louvando o nosso Senhor através de uma canção com o nosso grupo de louvor. Vamos louvar a Deus. Os teus ouvidos
Bendito seja o nosso Deus e Pai. Bendito seja Deus que nos permite, através das canções, refletir sobre quem Ele é e sobre o que Ele é capaz de fazer na nossa vida, na nossa história. Por isso nós louvamos a Deus. E nessa hora nós vamos voltar os nossos olhos agora para a Palavra de Deus, na meditação da Palavra do nosso Senhor. Nós estamos dando aí sequência à nossa série, que tem como temática interrupções, quando a agenda de Jesus transforma a nossa agenda. E nós estamos olhando a partir do Evangelho de João, nos vários encontros que Jesus tem nesse Evangelho, as várias histórias as quais a vida de Jesus cruza e interrompe o curso natural da vida dessas pessoas. E nesses encontros, nessas interrupções, Jesus faz um milagre na vida delas. Jesus insere a vida dessas pessoas na sua agenda e a vida delas não é mais a mesma. E nós vamos continuar pensando sobre isso hoje, entendendo que assim como Jesus fez ali no Evangelho de João, Ele faz hoje também na minha vida e na sua vida. Primeira mensagem que nós falamos sobre um novo pensar pelo novo nascimento. E na semana passada, segunda mensagem dessa série, nós falamos sobre um novo sentido à vida em Jesus Cristo. Hoje, então, continuando aí no Evangelho de João, eu quero convidar você a ler junto comigo o Evangelho de João no capítulo 8. Capítulo 8, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 12. O texto vai ser exposto aí para você poder acompanhar comigo e eu vou fazer a leitura nesse momento. E nos diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E insistindo em uma resposta, Jesus então se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um por um, começando pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vai, não peques mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Que o Senhor nos abençoe na meditação dessa palavra. Você já deve ter visto a história ou lido o livro do Pequeno Príncipe. Ele é um clássico na literatura e ali é um momento onde ele fala a respeito de recomeços. E aí um pequeno trecho do livro que diz assim: é loucura condenar todas as amizades porque uma te traiu, descrer de todo amor porque um deles foi infiel. É loucura jogar fora todas as chances de ser feliz porque uma tentativa não deu certo. Espero que na tua caminhada não cometa essas loucuras, lembrando que sempre há uma outra chance, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força, para todo fim, um recomeço. Essa é a história de muitos de nós. Acontece que todas essas tentativas e tentativas e tentativas, sempre pelo nosso esforço ou esperando algo do outro, sempre acaba em frustração, não dá certo. Mas quando nós olhamos para esta palavra, para todo fim um recomeço, a gente precisa olhar para essa história que nós acabamos de ler na Sagrada Escritura. Apesar de todo o pecado dessa mulher, que mostra que ela estava totalmente distante de Deus, Jesus produz na vida dessa mulher, sim, um recomeço. Jesus produz na história dela algo novo. E esse algo novo que realmente permaneceria. Jesus restaura o relacionamento dessa mulher com Ele,
o relacionamento dessa mulher com Deus, o relacionamento dessa mulher consigo mesma, com a própria vida. Jesus produz na vida dessa mulher um recomeço fabuloso. No último dia da festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos era uma festa que lembrava o período em que o povo de Israel viveu no deserto em peregrinação até a terra prometida, e nesse período eles viveram em tendas no deserto. Essa era a ideia da festa dos tabernáculos. E no último dia da festa, depois de uma tentativa frustrada dos escribas, dos mestres da lei, dos fariseus, de tentarem prender Jesus, mandaram os guardas até a presença de Jesus, mas eles não conseguiram, não encontraram nada que pudesse de fato condenar Jesus. Eles voltam de novo sem a presença dele, mas admirados com a forma como Jesus ensinava e com o que Jesus ensinava. Então, eles voltam, no outro dia para tentar pegar Jesus aí numa armadilha. Jesus estava no templo, como ele costumava fazer, e os escribas e fariseus, então, eles ainda tentando arrumar uma forma de incriminar Jesus, levam uma mulher, arrastam uma mulher pelas ruas da cidade, levam até ali e colocam-na de frente de Jesus. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então eles questionam Jesus, eles perguntam a Jesus o que deveria ser feito com ela. Mas qualquer resposta que Jesus desse ali, o condenaria. Porque se Jesus rogasse por clemência, então Jesus estaria se colocando em oposição à própria lei de Moisés. Mas se Jesus então recomendasse que essa mulher fosse apedrejada, Jesus estaria indo contra a jurisdição romana que reservava para si o direito de aplicar tal tipo de sentença. Perceba, há uma malignidade no coração desses homens, há uma má intenção no coração desses homens. E eles queriam mesmo que Jesus errasse em algum momento para poder condená-lo. Essa mulher sem nome foi apenas um bode expiatório na mão desses homens malignos, que na verdade a vítima central desse texto era o próprio Jesus. Mas Jesus vira o jogo e Jesus denuncia a vida miserável de todos eles. Jesus aqui fere a consciência de todos eles. Jesus desmascara todos eles, revelando de fato a identidade dos seus corações. E o que Jesus vê ali é imoralidade, é hipocrisia, é perversidade em todos aqueles corações, exceto no coração do Mestre. Apenas em Jesus havia um coração puro e santo e carregado de oportunidades, de recomeços. E é isso que nós vamos ver nessa hora através dessa palavra. E eu queria meditar com você então sobre o seguinte tema nesta hora. Jesus oferece um novo recomeço. Jesus oferece um novo recomeço. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Jesus nos lembra que precisamos do seu perdão, verso 7 ao verso 10. E insistindo em uma resposta, Jesus se levantou e disse: aquele de vocês que não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. Quando ouviram isso, acusados pela própria consciência, foram saindo um por um, começando pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles, os teus acusadores? Ninguém condenou você? Queridos, a Bíblia nos mostra que a maior necessidade que o ser humano tem é de reconciliação com Deus. E isso acontece por conta do pecado na vida da humanidade, na natureza humana. E o único que pode reconciliar o homem com Deus é Jesus Cristo através do seu perdão. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, a partir do verso 3 aí, você vai perceber que eles trazem uma mulher pega em flagrante adultério. Essa cena parece ser muito justa até, né? Esses religiosos, escribas e fariseus, arrastando essa mulher que foi pega em flagrante adultério, arrastada pelas ruas, uma mulher sem nome, sem pai, sem mãe, sem alguém que a defendesse, apenas talvez com um lençol cobrindo a sua nudez, e nesse lençol escrito, escancarado, culpada por adultério. Quando a gente olha para a vida dessa mulher,
o que se espera dela naquele momento? Uma mulher trêmula, sem chão, com o ar preso no peito, sabendo que estava próxima da morte, e ela não conseguia enxergar outra coisa senão a raiva estampada nos rostos daqueles implacáveis juízes. Do outro lado, uma multidão eufórica gritando para poder externar a sua imunda santidade através do apedrejamento. E enquanto ela vê todas essas coisas, interiormente pensava que a sua vida tinha chegado ao fim por causa de um momento passageiro de prazer sem um significado real. E aí então, eles fazem a pergunta: Mestre, essa mulher foi pega em adultério, disseram eles a Jesus. Com toda a hipocrisia do mundo, a voz do legalismo ressoa naquele ambiente agora. É como se eles dissessem: Mestre, nós já estávamos de olho nela há algum tempo e agora flagramos. Assim, o Senhor deve cumprir a lei assim como nós. A lei autorizava aquilo, a lei autorizava o julgamento e a condenação. Levíticos capítulo 10, capítulo 20, verso 10, e Deuteronômio capítulo 22, do verso 22 ao verso 24, diz isso, que a mulher pega em flagrante adultério, ela merece a pena e a condenação por apedrejamento. O adultério na cultura judaica era um dos 3 pecados mais graves, e a lei era muito clara nesse aspecto, estabelecia essa pena. Essa mulher sabia disso, os judeus sabiam disso, os fariseus e escribas sabiam disso e Jesus sabia disso. Isso era tão terrível o adultério que os rabinos diziam: todo judeu deve morrer antes de cometer idolatria, assassinato ou adultério. Parecia uma cena muito justa aquilo que estava acontecendo, mas as aparências enganam e Jesus revelou isso. Em toda aquela cena armada, não havia nada de justiça, não havia nada de idoneidade, não havia nada de integridade, não havia nada de santidade em ninguém, nem nas pessoas, nem nas intenções e nem nas motivações, nem dos escribas e fariseus, nem da multidão que acompanhava e nem daquela mulher. Apenas uma pessoa ali gozava disso, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus já havia denunciado a hipocrisia desses fariseus que viviam de aparência e que não havia nenhum tipo de justiça na forma deles viverem a lei. Em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. A lei não instituía, não estabelecia, não pedia que se desse dízimo dessas coisas, do endro, da hortelã e do cominho, mas eles eram hipócritas. É isso que Jesus está dizendo: vocês fazem aquilo que a lei não pede para fazer, mas aquilo que a lei pede para fazer vocês não fazem. É por isso que Jesus denuncia a hipocrisia deles. Por outro lado, a mulher também não era vítima de nada. Vamos ser sinceros, vamos ser francos aqui. O que eles queriam fazer com ela, de modo mal intencionado, isso é verdade, não anulava o pecado que ela cometeu, não anulava a falha que ela tinha cometido, não anulava o fato dela saber que se ela fosse pega naquelas condições, ela poderia sim pagar com a própria vida. Isso é fato. Mas ali, as palavras de Jesus revelam quem todos eram. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra nessa mulher. O que Jesus faz aqui é expor elas, é expor aquelas pessoas. Mas o que Jesus faz aqui é nos expor também. Quem não tiver pecado algum, que julgue os outros. É interessante porque a palavra que Jesus usa aqui para falar aquele que estiver sem pecado, a palavra usada denuncia a todos que estavam ali, porque há 2 significações para essa palavra bem interessante. A primeira delas, sem pecado, significa aquele que não tenha pecado algum na vida, não tenha uma mancha na vida, não tenha nada de pecaminoso, de corrompido na sua natureza. Mas o segundo significado é aquele que não possui nenhum desejo pecaminoso. Veja, aquela mulher tinha acabado de ser pega em pecado. Então, aquela palavra servia para ela. Ela não era alguém sem pecado porque ela foi pega cometendo um pecado. Mas aquela palavra também servia para aqueles escribas e fariseus, porque havia sim um desejo pecaminoso na intenção deles. Será que nós somos muito parecidos com essa mulher
e também com os acusadores? Certamente. Nós somos acusadores quando nós nos achamos irrepreensíveis, quando nós escondemos nossas podridões debaixo de uma carcaça de santidade, de ser bonzinho, de pessoas que são justas. Sabe aquela ilusão da perfeição moral e pessoal? Todo mundo tem isso, até que a gente se depara com Cristo e Cristo aponta que nós somos pecadores, mas ainda assim, quem de nós não faz isso? Nós tentamos nos justificar, auto-justificar diante do Senhor, diante das pessoas, com os nossos argumentos meramente humanos. E o que é que Cristo faz nessa hora? Exatamente a mesma confrontação. Ele diz: olhe para dentro de vocês, e se em vocês não houver erro algum, então acuse, então aponte, então julgue. E aí, quando nós nos deparamos com essa voz do Senhor ecoando dentro de nós saímos desconcertados, porque ninguém consegue esconder o seu erro em qualquer lugar que estiver na sua alma. Não há nenhum centímetro do nosso coração a qual o Senhor não nos conheça. O que Jesus está exigindo ali daquelas testemunhas é inocência e pureza plena, de modo que ninguém pudesse acusar uma outra pessoa a menos que fosse puro e isento de qualquer falha. Veja, Jesus não está impondo uma proibição absoluta e ilimitada, proibindo as pessoas do dever de corrigir primeiro a si mesmo e depois os outros, no pecado dos outros. O que Jesus está reprovando aqui é a hipocrisia daqueles que abrandam os seus pecados, os seus vícios e dissimulam na sua pecaminosidade, enquanto excessivamente são severos e até cruéis quando tem que censurar os outros, quando tem que cobrar dos outros. Quando temos que cobrar de nós mesmos, nós amenizamos o nosso pecado, mas quando temos que cobrar dos outros, olha, nós somos tão terríveis quanto esses acusadores aqui. Ao mesmo tempo, nós também somos a mulher, somos a acusada. Por quê? Porque nós conhecemos a vontade de Deus, gente. Porque nós sabemos o que Deus espera de nós, nós conhecemos a sua lei e nós teimamos em desobedecê-la até que a gente caia em pecado e somos descobertos e somos humilhados, principalmente pelos modernos fariseus da religião. Nós somos como a mulher, conscientes, pecamos conscientemente. Sabemos o que fazemos, sabemos que fazemos errado e continuamos insistindo no erro. Mas assim como essa mulher, nós gostaríamos de receber o perdão e a benevolência de todos, principalmente de Deus, não é assim? Mas às vezes não agimos da mesma forma com o outro. Sabe o que diferencia um grupo do outro aqui? O que diferencia o grupo dos acusadores e o grupo da acusada? É que uns têm os seus pecados escondidos, como os fariseus ali, né? Aos olhos dos homens, nunca aos olhos de Deus. E a outra deu o azar de ter o seu pecado revelado à luz do dia. Sabe o que é interessante nesse caso? Certamente essa mulher continuaria nesse mesmo pecado se ela não fosse descoberta. Então, assim, desse jeito, nós somos semelhantes aos acusadores e à acusada. E o verso 7 diz que, como eles insistiam na pergunta, sabe criança quando fica assim, mãe, ô mãe, ô mãe, você que é mãe sabe o que é isso, né? Mãe, ô mãe. É assim que eles estavam fazendo com Jesus. Eles estavam insistindo com Jesus para que Jesus pudesse então dar uma resposta a eles. E Jesus, verso 7b, diz assim, que Jesus respondeu, e como ele respondeu, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E aí o verso 9, e Jesus então se abaixa de novo, volta a escrever com o dedo na areia. E o verso 9 diz que eles, acusados pela própria consciência, foram saindo um por um. Todos ali foram colocados diante de um espelho que revelava a sua identidade, o seu pecado mais oculto. Em relação àquela mulher, o apedrejamento não salvaria a alma dela, o apedrejamento não curaria o seu coração, não curaria a sua vida infestada de pecado. O apedrejamento não mudaria a sorte dela. Jesus sabia disso. Em relação aos homens, pela primeira vez alguém rompeu a blindagem das suas consciências e eles se viram tão adúlteros quanto ela em relação à sua moralidade, em relação à verdade, em relação à própria religião que eles professavam, em relação a Deus. E um a um foram deixando as suas pedras ali.
A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 3, verso 11 e verso 12, e o apóstolo Paulo está trazendo dentro desse texto aquilo que Davi já havia falado nos Salmos, no Salmo 14, 3 e no Salmo 53, 3. Romanos 3, 11 e 12 diz: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eles e nós somos pecadores que carecem da maravilhosa graça do Senhor Deus. Eles e nós precisamos de Jesus Cristo. E Jesus veio nos lembrar como nós precisamos do seu amor perdoador para que nós possamos ter nossas vidas transformadas. Irmãos, não há pecado, não há vida que Deus não possa transformar, não há consciência que Deus não possa revelar o seu amor, revelar a nova vida. Jesus vem nos lembrar que todos nós precisamos do seu perdão. E quando a verdade de Jesus nos confronta, nós temos apenas duas opções: fugir e morrer, ou ficar e viver. É isso que acontece no texto. Foi assim com aqueles acusadores. Preferiram continuar com a sua hipocrisia e o seu pecado. Fugiram. Mas também foi assim com aquela mulher. Ela preferiu ficar e ter a sua vida transformada. E é assim comigo e com você. Nós só temos essas duas opções: fugir e continuar vivendo uma vida hipócrita, uma vida omissa, uma vida cínica, e sofrer com isso, e um coração vazio, ou permanecer, sofrer a dor do arrependimento, porque dói se arrepender, dói reconhecer que estamos errados, mas receber vida do Senhor. E naquele momento, diante da voz do Cristo, ao invés daquela mulher sentir em seu corpo o primeiro golpe da pedra, ela ouviu apenas os passos silenciosos da consciência humana se afastando. E ao erguer os olhos, a única pessoa que ela vê diante de si é a pessoa do seu Salvador, que não veio tirar a sua vida, mas veio dar vida a ela, veio dar vida à humanidade. Todos nós precisamos de um recomeço. Todos nós precisamos ter a nossa história mudada. Todos nós precisamos ter o perdão de Deus que nos refaz em novas pessoas, com novas vidas. Jesus Cristo veio para exercer misericórdia, para provocar reflexão, para gerar oportunidade e para apontar um novo caminho para a nossa existência. E isso nos leva então ao segundo ponto dessa mensagem. Jesus oferece um novo recomeço. E em segundo lugar, Jesus dá a essa mulher e dá a nós um novo recomeço. Verso 10 e 11, a parte A diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não a condeno. O amor de Jesus, ele é justificador. Somente Jesus tem o poder e a capacidade de justificar aquilo que é injustificável. Com isso eu não estou querendo dizer que Jesus está legitimando aqui o erro dessa mulher. Eu não estou querendo dizer que Jesus está aprovando o modo de vida dela e o pecado dela. C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante a respeito disso, quando ele diz assim: o perdão vai além da justiça humana. E perdoar é perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. É isso que nós aprendemos em Jesus hoje. É isso que esse texto mostra para nós. Olha, quando Jesus pergunta para essa mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Sabe o que Jesus está fazendo aqui, meu querido? Jesus está colocando um novo registro mental na mente dessa mulher. Jesus estava registrando na mente dela, gravando na mente dela algo novo. Jesus está lhe apresentando nessa palavra o grande favor que ele estava lhe concedendo, que Deus estava concedendo àquela mulher. Jesus a faz refletir que, embora ela merecesse a condenação da lei, e ela sabia disso, a sentença não foi pronunciada por ninguém. E no verso 11, Jesus diz então para ela assim, num tom tranquilizador, mas também de admoestação, quando ele diz assim: eu também não te condeno. Essa palavra de Jesus está de conformidade com tudo aquilo que Jesus vinha pregando até aquele momento.
Lembrando de João capítulo 17, que nós já, na primeira mensagem dessa série, quando Jesus fala para Nicodemos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O salmista Davi já falava isso há anos e anos antes, no Salmo 32, verso 1 e 2, quando ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, a quem o Senhor não imputa transgressão. Essa é a resposta de Davi, mostrando o perdão de Deus sobre a sua vida, mas de tal maneira que Deus, ao perdoar o pecado de Davi, um pecado terrível que Davi cometeu, Deus está olhando para o sacrifício de Jesus na cruz para perdoar o seu pecado. Deus, quando perdoa Davi, Ele está imputando o pecado de Davi na cruz de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo usou essa mesma passagem em Romanos capítulo 4, aplicando esse mesmo texto ao fato de que Deus perdoa quem quer e ninguém tem que se meter nesse assunto. Porque o perdão do Senhor não é simplesmente fazer vistas grossas para o pecado das pessoas, mas é imputar em Jesus Cristo o pecado das pessoas para que as pessoas, na sua incapacidade, possam ser salvas e perdoadas. Veja, Jesus não rejeitou essa mulher, nem a condenou como incapaz para o reino. Sabe por quê? Porque no reino de Deus sempre há um lugar para adúlteros arrependidos. No reino de Deus sempre há lugar para qualquer tipo de pessoa, por mais vil que seja, desde que ela se arrependa dos seus pecados. Aí você pode perguntar assim: pastor, então quer dizer que Jesus foi contra a lei de Moisés? Não. Mas por que não? Ele não falou para apedrejá-la. Porque ela não pagou a condenação, mas a condenação foi paga. O sacrifício de Jesus Cristo foi o preço pago pela condenação do pecado dela, mas também do meu e também do seu. Quando Jesus diz para ela: não te condeno, Jesus não simplesmente estava sendo passivo com relação ao pecado dela, muito pelo contrário, Jesus sabia o que estava falando, porque sabia o que ia fazer dias depois, tempos depois, na cruz do Calvário. O pecado dessa mulher estava sendo pago, sim. Jesus foi o justificador da vida dessa mulher. Jesus foi condenado no lugar dessa mulher. Jesus pagou pelo pecado dessa mulher. Com o seu sacrifício, Jesus se interpõe entre a mulher e a lei. O preço do pecado precisa ser pago, então Jesus na cruz se coloca no lugar do pecador. A ira de Deus cai completamente sobre a vida de Jesus e a dívida é paga. Foi no mérito de Jesus. Foi por isso que essa mulher, por aquilo que Jesus faria na cruz, foi perdoada e não condenada. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5. Ele diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, e é isso que é ser justificado, nós não somos justos, nós somos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Deus nos prova seu grande amor ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Nós somos declarados justos. É como que se houvesse um tribunal, Deus está sentado como juiz, e Deus então declara que precisa haver uma pena paga porque foi cometido um erro, foi cometido um crime, foi cometido um pecado. E quem é o criminoso? Sou eu. Era essa mulher. E quando Deus vai dar a condenação, Jesus então se interpõe e pede para si a condenação. Para que aquela mulher, para que eu, para que você, para que Deus pudesse dar o seu veredito de culpado, mas declarado justo, nos méritos de Jesus Cristo, que pagaria o preço da condenação no seu lugar. O pastor puritano John Owen, ele diz algo bem interessante sobre o que Cristo faz por nós. Ele diz que graça é aquilo que Deus nos dá sem a gente merecer, e misericórdia é a gente não receber de Deus aquilo que merecemos. Veja, Jesus poderia ter perdoado aquela mulher, mas não tê-la salvado do apedrejamento.
Se Jesus perdoasse essa mulher, como ele fez, isso é graça, porque ela recebeu um presente que ela não merece. Mas ela merecia o apedrejamento? Merecia, mas ela não recebeu. Isso é misericórdia. Essa mulher recebeu as duas coisas, recebe graça e recebe misericórdia. Recebe graça porque ela não merecia o perdão, mas recebeu o perdão. E recebe misericórdia porque ela merecia o apedrejamento, mas não recebeu. Mas Jesus recebeu no seu lugar. Nós também somos alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Ali naquele momento, todos indistintamente estavam na mesma condição que ela e poderiam, assim como ela, experimentar do doce e perdoador amor de Jesus. É isso que João diz em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O amor de Deus em Jesus Cristo que restaura a vida e a história, que dá a oportunidade de deixar as coisas velhas para trás e começar uma nova vida. É isso que o apóstolo Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15 e 17, quando ele diz assim: e ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Jesus Cristo faz tudo novo no coração daquele que se entrega a Ele. E que esse possa experimentar, de fato, em Jesus Cristo, algo realmente novo, uma nova vida, um recomeço, e um recomeço cheio de paz. Isso nos leva então ao terceiro e último ponto dessa mensagem. Jesus oferece um novo recomeço. Jesus, então, pacifica a vida dessa mulher e também a nossa vida. Versos 11b e verso 12 diz assim: vá e não peques mais. De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Na história, há um conquistador espanhol do século XVI chamado Hernán Cortés, e ele, ao chegar ali na América Central, para fazer a conquista ali de terras mexicanas, quando ele chega com as suas embarcações e eles descem ali naquelas terras, ele diz assim aos seus companheiros, a todos aqueles que o acompanhavam naquela viagem, ele diz assim: todo homem que for medroso pode voltar. Se há alguém aqui com medo de continuar essa empreitada, pode voltar. E após a fala de Cortés, houve um grande silêncio, um profundo silêncio. E esse silêncio foi quebrado por um grito e uma ordem de Cortés, quando ele diz: queimem os navios. Essa foi a ordem dada de Cortés naquele momento. E ele faz isso para que nenhum soldado, para que nenhum tripulante se visse tentado a querer voltar atrás. E para que isso não acontecesse, então, ele reduz a cinzas os seus navios. Não há mais como voltar atrás. Queimar os navios nada mais é do que eliminar as possibilidades de retroceder. A nova vida que Cristo oferece a essa mulher e a mim e para você é uma nova história e um novo recomeço. É como se o Senhor estivesse queimando as pontes com o passado de pecados e amargura, para que a gente possa seguir em frente, para que essa mulher possa seguir em frente. E assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, e assim todos nós andemos em novidade de vida. O Cristo retratado nesse texto da Palavra de Deus está plenamente dentro do seu papel a qual ele veio fazer. Ele é o Salvador, que não veio para condenar, e sim para salvar e dar vida. Em Jesus Cristo tudo se faz novo, tudo se refaz. Em Jesus Cristo a vida dessa mulher está recomeçando, em Jesus Cristo a sua vida pode recomeçar, o seu casamento pode recomeçar, a sua relação com seus filhos pode recomeçar, uma nova vida pode se estabelecer. Essa mulher foi salva em Cristo Jesus, uma nova consciência estava sendo implantada nela e, portanto, ela não tinha mais licença para continuar pecando. É por isso que Jesus diz: nem eu te condeno, vai, não peques mais.
O que Jesus está dizendo para essa mulher aqui é: olha, vá, você pecou, vai e não volte às práticas deliberadas do pecado. E eu vou te ajudar o tempo todo a continuar nessa caminhada. O pecado a partir de hoje na vida dessa mulher não poderia ser algo prazeroso, não poderia ser algo que ela faria conscientemente, mas tinha que ser um acidente na sua vida e não mais uma prática comum. O texto da palavra de Deus João diz que Jesus escrevia alguma coisa no chão quando apelou para a consciência de todos ali. Alguns estudiosos dizem que não há consenso, ok? Mas apenas para você entender, você saber o que alguns estudiosos pensam. Alguns pensam que o que Jesus estava escrevendo ali na areia era o pecado daquelas pessoas ali. Mas não tem como a gente definir de fato que era isso. É interessante que aquilo que é escrito na areia, aquilo que é escrito na terra, pode ser apagado, não fica na memória, não é? Assim como os nossos erros, os nossos pecados, e uma nova vida pode ser reescrita em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz exatamente isso em Isaías capítulo 43, verso 25, quando diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos pecados que você cometeu, eu não me lembro mais. Sabe quem tem a tendência de ficar acusando a gente dos nossos pecados do passado? É o diabo. O nome do diabo na Bíblia é acusador. Ele que faz a gente tentar relembrar da velha vida, da vida errada, da vida em trevas que a gente vivia sem conhecer o Senhor. E é como se Jesus dissesse àquela mulher: eu sei que você fez coisas muito ruins, mas a vida não acabou. Eu estou te dando uma outra oportunidade. A mesma coisa que Jesus disse para aquela mulher, diz para mim e diz para você em qualquer área da nossa vida. Sabe, a consciência daqueles que queriam apedrejar aquela mulher os fez deixar Jesus, porque eles se apoiavam nos seus próprios méritos, nos seus próprios esforços. Porque não havia humildade para reconhecer os seus erros, mas aquela mulher, a consciência daquela mulher, já trabalhada pelo Espírito de Deus, fez ela ficar. E mesmo sem saber, aquele que não a condenava, antes a perdoara, aceitou o seu perdão, o perdão de Jesus, e se auto-perdoou. É por isso que Jesus, e por isso ela experimentou aquilo que Jesus diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aquela mulher experimentou algo novo na vida dela, é paz com Deus, é paz com o passado, é paz consigo mesma, é paz com o seu presente, é paz com a vida, é paz com o futuro. É isso que Cristo faz na nossa vida. A partir do momento que Ele entra na nossa história, as coisas velhas ficam para trás e Ele nos dá uma nova caminhada de paz, de uma consciência em paz nele. A paz que Cristo nos dá traz paz pessoal. Afinal, se ela não tivesse recebido o perdão de Deus e não tiver aceitado o perdão de Deus, e mediante tal perdão a si mesmo não se perdoar daquela vida, daquela atitude, jamais poderá ir e não pecar, pois sempre ficará a acusação da própria mente, da própria alma e principalmente da sombra da acusação de todos os que estão fora dela. Isso é excepcional, porque o que falta em muita gente para ir e não pecar mais é a consciência de que recebeu o perdão do Senhor e se auto-perdoar. Isso é muito sério. Se você não tomar para si a certeza de que foi perdoada por Cristo, que os seus pecados, que o seu passado foram todos depositados na cruz, e não se perdoar, você não conseguirá viver uma nova vida a partir de então. Jesus traz uma nova consciência para vivermos um novo recomeço. E olha, seguir um novo caminho é algo libertador, é fantástico, é maravilhoso, mas também é um caminho árduo, é um caminho de perseverança, é um caminho longo, é uma jornada longa de reconstrução. Por quê? Porque os sinais de destruição que o pecado deixou irão ser lançados como pedras contra você. A gente vive num mundo caído, num mundo quebrado ainda. E essas coisas vão sempre, por vezes, vir à tona para tentar atrapalhar a nossa caminhada. Por isso, eu e você precisamos do Evangelho de Jesus Cristo.
Esse Evangelho de Jesus que nos mostra como podemos viver uma nova vida, numa nova perspectiva, numa nova caminhada, porque é o Evangelho de Jesus Cristo que pavimenta o caminho de paz sobre os nossos pés, onde a nossa vida se desenvolve. É o Evangelho de Jesus Cristo que pavimenta o caminho de paz sobre os nossos pés, onde a nossa vida se desenvolve. Por isso eu e você precisamos nos entupir do Evangelho, não para a gente ter mais conhecimento do Evangelho, mas para que esse Evangelho tenha mais de nós e molde a nossa vida, molde as nossas percepções, as nossas sensações, as nossas reflexões e, consequentemente, toda a nossa vida seja refeita, seja reformulada, seja restaurada, seja reestruturada. Não adianta você ler a Bíblia simplesmente para ter conhecimento da Bíblia, se aquilo que você leu não de fato fizer parte de você e você começar a olhar a sua vida na ótica do Evangelho, porque é isso que vai tornar a minha vida e a sua vida mais leve, é isso que vai tornar a minha vida e a sua vida efetivamente uma vida bem-aventurada. Deus nos deu o Evangelho, a sua palavra, para que ela encha a nossa mente e os nossos corações de realidades abençoadoras, de verdades abençoadoras, que conduzam as nossas vidas por caminhos de paz e bem. Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que Ele aplique a sua palavra em nós, para que Ele caminhe conosco, para que Ele nos ajude nesse processo de transformação. O próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. É isso que o Evangelho de Jesus faz, isso que o perdão de Jesus faz, nos dá toda uma transformação da vida, mas também todos os elementos necessários para que essa vida possa continuar a ser vivida, possa ser levada até o dia que a gente morrer nessa terra. Veja, a nossa caminhada não é solitária, a caminhada dessa mulher não era para ser mais solitária, mas ela é fortalecida e ela é suprida pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo presente nas nossas vidas todos os dias, pela família da fé que caminha junto com a gente. A vida cristã, o perdão do Senhor nos faz ter de fato uma nova vida, uma bendita vida, um novo recomeço, uma nova história, graças à interrupção de Jesus na nossa história, no nosso pecado, mudando para sempre a nossa vida. Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Eu espero que isso aconteça também na sua vida. É o desejo do meu coração, que você experimente essa paz que excede todo o entendimento, que cura a nossa alma, que cura as nossas feridas, que cura o nosso coração. Isso é tão assombroso, é tão especial, que você vai, meu Deus, você vai fazer, isso é verdade, isso é real? Porque só o perdão de Cristo e só a paz dele pode nos dar um novo alento, um novo ar para respirar e fazer a vida ter um outro sabor. Concluindo então a nossa mensagem, Jesus oferece um novo recomeço. Jesus Cristo perdoou os nossos pecados na cruz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, para podermos viver a paz de Deus e com Deus, e uma nova vida absolutamente renovada no seu amor. A vida dessa mulher era de pecado, a nossa vida também era. Somente Jesus Cristo pode transformar essa realidade e nos dar uma nova oportunidade de recomeçar uma nova história, queimando nossas pontes com o passado e nos dando uma nova visão quanto ao futuro. Precisamos provar do Evangelho da graça e da misericórdia de maneira pessoal. Senão, viveremos uma existência no cinismo das aparências e com o vazio do coração, pois é o Evangelho que revitaliza a nossa jornada da vida. Assim como essa mulher, que Jesus possa oferecer a você um recomeço totalmente novo, cheio de perdão, perdão para você, perdão em você e cheio de paz. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos mostra nessa história que muitas vezes nós vivemos uma vida de pecado consciente e de cinismo, fingindo sermos quem não somos.
Outras vezes vivemos a vida exatamente assim, cegos pelo nosso próprio pecado e não sabemos quem somos. Mas o Senhor pode fazer algo novo. Jesus Cristo veio a este mundo para produzir paz, para salvar a nossa vida e nos dar uma nova vida. Obrigado a Deus por este exemplo registrado nas Escrituras, porque é possível a todo aquele que crê ter uma nova vida, ter o seu pecado perdoado, a sua vida transformada e viver uma nova existência em Jesus Cristo. Que o Teu Espírito toque no coração deste homem e desta mulher que me ouve nesta hora. Que o Teu Espírito possa trazer à consciência aquilo que porventura possa estar escondido. Que o Teu Espírito possa trazer à consciência aquilo que porventura possa estar ali desapercebido. Que o Teu Espírito possa trazer à consciência como Jesus Cristo pode nos perdoar e nos transformar. Que o Teu Espírito, Deus, faça com que este homem e esta mulher que me ouve nesta hora seja quebrantado pelo poder dos céus. E a vida de Jesus possa começar a brotar novo. Que possa haver cura, em nome de Jesus, cura nas amarguras. Cura, Senhor Deus, nas coisas do passado que continuam ali perturbando e roubando a paz. Que o Senhor possa queimar as ligações com o passado que tem feito sofrer. E que o Senhor possa dar uma nova vida em nome de Jesus. Em Cristo Jesus é possível uma nova vida. E só Jesus Cristo pode nos dar uma nova vida. Que assim seja, Deus, para a honra e para a glória do Senhor Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus abençoe a sua vida e te dê uma boa semana em nome de Jesus. Amém.